Olá amigos, vamos continuar nossos estudos aí sobre unidades de medidas e conversões. Agora, temperatura e pressão. A temperatura, ela é a relação da capacidade que um corpo tem de transmitir ou de receber calor. Ela está diretamente relacionada ao grau de agitação das suas partículas. Isso quer dizer o quê? Quanto mais agitadas as partículas que compõem o corpo, maior será a sua temperatura. Quanto menos agitado, menor a sua temperatura. Então, a temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação de partículas. Para a medição da temperatura, utilizamos um instrumento, em especial o termômetro. Cada termômetro, aqui nós temos 3 exemplos de termômetros, utiliza uma escala. Essa escala é chamada de escala termométrica, tudo bem? Existem 3 formas de se trabalhar com temperatura, ou calculando a temperatura a partir de Fahrenheit, ou de Celsius, ou de Kelvin. Por exemplo, 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit, ou a 273 Kelvin, tudo bem? Aqui tem uma tabela de conversão das medidas termométricas, que você pode utilizar em qualquer momento da sua vida que você necessitar. Por exemplo, se você quiser transformar o graus Kelvin, ou melhor, transformar Kelvin em Celsius, basta subtrair 273. Se você quiser fazer o contrário, transformar o Celsius em Kelvin, aí você soma com 273. Se você quiser transformar o Fahrenheit, o Kelvin em Fahrenheit, você subtrai do Kelvin 273, multiplica por 1,8 e soma com 32. Agora, se você quiser transformar o Fahrenheit em Kelvin, você faz o quê? Pega o Fahrenheit menos 32 vezes 5 sobre 9 mais 273. Se você quiser transformar aí os Celsius em Fahrenheit, você faz o quê? Multiplica o Celsius por 1,8 e soma com 32. E se você quiser transformar o Fahrenheit em Celsius, você pega o graus Fahrenheit, subtrai 32 e divide por 1,8, tudo bem? Pressão. Quando nós falamos de pressão, logo vem à nossa mente alguns instrumentos do nosso dia a dia. Por exemplo, a panela de pressão, o medidor de pressão aí sanguínea também, a pressão sanguínea do nosso corpo, ou aí os pistões que compõem o motor de um equipamento, tudo bem? A pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da superfície de contato, ou seja, força dividido pela área. A pressão atmosférica é medida com um barômetro, inventado pelo italiano Torricelli. Torricelli foi a primeira pessoa que inventou um barômetro, utilizou um instrumento de laboratório e ele conseguiu calcular aí a pressão a nível do mar. E nós sabemos que hoje a pressão a nível do mar, como está no instrumento aqui, mostrando a imagem, é 76 milímetros de mercúrio a nível do mar. Hoje nós temos nas indústrias vários instrumentos que medem pressão, entre eles o manômetro, que serve para medir pressão de fluidos, líquidos ou gases, tudo bem? A unidade internacional, o Sistema Internacional de Medidas, utiliza a medida Pascal como padrão para a medida da pressão, Pascal ou Newton por metro quadrado. A pressão atmosférica, como eu já falei anteriormente, ao nível do mar, é 101,325 Pascal, ou seja, 1 atm, ou seja, ainda 76 centímetros de mercúrio. Outras unidades usadas, então, para medir a pressão é a atmosfera, o bar, o PSI, que é a medida de polegada por libra por polegada quadrada, tudo bem? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês uma tabela de conversão das unidades de pressão. Por exemplo, olha aqui, olha em cima aqui, ó. 1 atm equivale a 14,6959 PSI, que equivale a quase 1 kg força por centímetro quadrado, que equivale a 1 bar, que equivale a 760 ml de mercúrio, tudo bem? E a 101.325 Pascal, tá bom? E aqui você pode converter qualquer coisa através dessa tabela. Por exemplo, dá para converter aqui, se eu tiver, por exemplo, eu quero saber quanto que vale 0,98 bar em ATM, então 0,98 bar em ATM equivale a 0,96778 de ATM, tudo bem? Se eu tiver 1 bar equivale a quanto de milímetro de mercúrio? 1 bar equivale a 750 milímetros de mercúrio. E assim você pode utilizar essa tabela das diferentes formas que você precisar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.